Fala galera, aqui é o Top. E no vídeo de hoje você vai mergulhar em um universo misterioso e surpreendente. As doenças raras que quase ninguém conhece. Prepare-se para histórias inacreditáveis. Sintomas que parecem saídos de filmes de ficção e condições médicas que desafiam até os melhores cientistas do mundo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você vai conhecer agora o top 10 doenças raras que poucas pessoas conhecem. Síndrome de Alice no País das Maravilhas, AIWS. Imagine estar andando na rua e, de repente, o mundo à sua volta começa a se distorcer. As pessoas parecem crescer, os prédios encolhem e o próprio tempo parece desacelerar. Não, isso não é uma viagem de LSD. É uma condição neurológica chamada Síndrome de Alice no País das Maravilhas. Ela ganhou esse nome justamente por provocar percepções visuais e espaciais distorcidas, exatamente como as experiências da personagem do livro de Lewis Carroll. Essa síndrome geralmente está relacionada a enxaquecas severas, epilepsia, uso de drogas ou infecções virais, principalmente em crianças. O cérebro perde temporariamente a capacidade de interpretar corretamente informações sensoriais, e os pacientes podem sentir que partes do corpo estão desproporcionais, como mãos gigantes ou pernas minúsculas. Em casos mais graves, o indivíduo pode acreditar que está flutuando, ou que o tempo está parado. Apesar de assustadora, a AIWS é normalmente temporária e não deixa sequelas. Mas os momentos em que ela se manifesta podem ser tão intensos que causam crises de pânico, isolamento e confusão profunda. Não há um tratamento específico para a síndrome, mas controlar a causa subjacente, como a enxaqueca, pode ajudar a reduzir a frequência dos episódios. Um verdadeiro pesadelo acordado que, para quem sofre, transforma a realidade em algo surreal. Síndrome da mão alheia. Você está sentado no sofá e de repente sua mão começa a se mover sozinha. Ela fecha a janela, joga seu celular longe ou até tenta te agredir, sem que você tenha nenhum controle sobre ela. Parece roteiro de filme de terror, mas isso é real. Conheça a síndrome da mão alheia, uma condição neurológica extremamente rara, que faz com que a mão de uma pessoa haja de forma independente, como se tivesse vontade própria. Essa síndrome ocorre geralmente após uma lesão cerebral, como um AVC, tumor ou cirurgia que separa os hemisférios do cérebro. O mais assustador é que o paciente pode observar sua mão se movendo, mas não consegue controlá-la ou pará-la. Em alguns casos, os movimentos são tão complexos que a mão parece estar sabotando o dono, como desabotoar a camisa que a outra mão acabou de abotoar, ou até enforcar o próprio paciente enquanto ele tenta se defender. O tratamento inclui fisioterapia, medicamentos para reduzir os impulsos elétricos anormais e, em casos mais intensos, técnicas de distração para enganar o cérebro. Apesar de ser rara, essa síndrome levanta questões profundas sobre a consciência, o controle motor e até a noção de identidade. Afinal, como conviver com uma parte do seu corpo que parece ter vida própria? Síndrome de Moebius. Agora vamos conhecer uma condição que afeta a capacidade de sorrir, chorar e expressar qualquer emoção facial. A Síndrome de Moebius. Essa doença rara atinge nervos cranianos responsáveis pelo movimento dos músculos faciais e oculares, deixando a pessoa com um rosto completamente imóvel. Imagine viver a vida inteira sem poder mostrar alegria, surpresa ou tristeza, mesmo quando você sente tudo isso por dentro. A síndrome de Moebius geralmente se manifesta desde o nascimento. Crianças com essa condição não conseguem sugar o leite materno, sorrir ou seguir objetos com os olhos. Com o tempo, aprendem a se comunicar por gestos e pela voz, mas enfrentam enormes desafios sociais. Muitos são erroneamente diagnosticados com autismo, quando na verdade sua inteligência é absolutamente normal.
O que falta é apenas a expressão facial. Além dos músculos do rosto, outros sistemas podem ser afetados, como as mãos, pés e até a fala. Não há cura definitiva, mas cirurgias podem ajudar a restaurar parcialmente alguns movimentos, e terapias são fundamentais para garantir desenvolvimento e inclusão. A história de quem vive com a síndrome de Moebius é uma lição poderosa sobre empatia e superação. Afinal, nem tudo o que sentimos está visível no rosto. Doença de Fields, ou Síndrome de Ondine. Imagine ter que lembrar conscientemente de respirar. Agora imagine tentar dormir e esquecer de respirar. Parece impossível? Pois essa é a realidade de quem sofre da Síndrome de Ondine, uma condição neurológica extremamente rara, também chamada de hipoventilação central congênita. O nome vem da mitologia. Ondine era uma ninfa que amaldiçoou seu amante infiel com a perda da respiração involuntária. Na vida real, quem nasce com essa síndrome precisa viver com ventilação mecânica para conseguir respirar enquanto dorme. O cérebro não manda os sinais automáticos para os músculos responsáveis pela respiração, o que faz com que o simples ato de dormir se torne uma atividade de risco. Algumas crianças precisam de traqueostomia e máquinas para garantir oxigenação noturna. Mesmo acordadas, elas respiram com mais dificuldade e são vulneráveis a infecções respiratórias. Não existe cura e o tratamento é vitalício. No entanto, com cuidados e tecnologia, muitos pacientes conseguem levar uma vida próxima do normal. Essa condição mostra o quão complexo e delicado é o nosso corpo. Algo que fazemos automaticamente todos os dias, como respirar, pode ser um desafio constante para quem nasceu com essa doença invisível e assustadora. Síndrome da pessoa rígida, Stiff Person Syndrome. Pouco conhecida até pouco tempo, essa doença ganhou os holofotes recentemente após a cantora Celine Dion revelar que foi diagnosticada com ela. A síndrome da pessoa rígida é uma condição neurológica autoimune rara que provoca rigidez muscular extrema e espasmos intensos, muitas vezes desencadeados por estímulos simples como barulhos, toques ou emoções fortes. O corpo do paciente literalmente endurece. Os músculos travam de forma dolorosa e a pessoa pode cair como uma estátua. Esses episódios duram minutos e são imprevisíveis, o que leva muitos pacientes a desenvolverem fobia social, ansiedade ou até depressão. A progressão da doença pode deixar a pessoa totalmente incapaz de andar ou até falar. A causa exata ainda é desconhecida, mas acredita-se que o sistema imunológico ataca os neurônios responsáveis pelo controle motor. O tratamento envolve relaxantes musculares, imunossupressores e fisioterapia. Mesmo assim, muitos pacientes vivem em constante dor e isolamento. Essa síndrome é mais uma prova de como o corpo humano pode ser cruel com seus próprios sistemas e como a ciência ainda tem muito a aprender sobre os mistérios do cérebro e da imunidade. Progeria, Síndrome de Hutchinson-Gilford. A progeria é uma das doenças genéticas mais raras e devastadoras do mundo. Ela acelera o envelhecimento celular de forma extrema e precoce. Crianças com essa síndrome nascem aparentemente saudáveis, mas por volta dos 2 anos começam a apresentar sinais típicos da velhice: calvície, pele enrugada, perda de gordura corporal, rigidez articular e doenças cardíacas. Tudo isso em um corpo infantil. Essa condição é causada por uma mutação no gene LMNA, responsável por produzir uma proteína essencial para a estrutura do núcleo das células. Com a mutação, o núcleo se deforma e a célula envelhece muito mais rápido. Estima-se que a expectativa de vida de uma criança com progeria seja de apenas 13 a 15 anos, com causas de morte geralmente relacionadas a infartos ou AVCs. Apesar de trágica, a progeria tem impulsionado pesquisas importantíssimas sobre o envelhecimento humano. Medicamentos como o Lonafarnib vêm trazendo esperança e qualidade de vida a esses pacientes.
atrasando parte dos sintomas e estendendo sua expectativa de vida. A história de crianças como Sam Burns, que se tornou palestrante motivacional antes de falecer aos 17 anos, emociona e inspira o mundo inteiro. A progéria nos lembra que a biologia nem sempre segue a lógica e que algumas crianças enfrentam batalhas que a maioria de nós só enfrentaria com 80 anos ou mais. Insônia familiar fatal, IFF. Imagine o pior tipo de insônia possível, um estado onde, mesmo exausto, seu cérebro simplesmente não consegue dormir, nunca mais. Essa condição existe, é hereditária e inevitavelmente fatal. Estamos falando da insônia familiar fatal, uma doença neurodegenerativa raríssima causada por uma mutação no gene PRNP, que afeta o tálamo, a região do cérebro responsável por regular o sono. A doença normalmente começa entre os 30 e 60 anos. O paciente começa a ter dificuldades para dormir, que rapidamente evoluem para uma insônia completa. Conforme os dias e semanas passam, o corpo entra em colapso. Surgem alucinações, perda de coordenação motora, confusão mental e, por fim, coma. Não existe cura ou tratamento eficaz, e a morte geralmente ocorre entre 6 meses e 2 anos após o início dos sintomas. O mais aterrorizante é uma doença genética dominante, ou seja, se um dos pais tiver a mutação, há 50% de chance de transmiti-la aos filhos. O diagnóstico pode ser feito antes dos sintomas, mas muitos preferem não saber. A IFF é tão rara que apenas cerca de 100 famílias em todo o mundo possuem essa mutação identificada. Uma sentença silenciosa e cruel que rouba lentamente o que há de mais essencial: o sono, a consciência e a própria vida. Fibrodisplasia ossificante progressiva, FOP. Agora imagine que, ao invés de se curar de uma pancada ou ferimento, seu corpo decide transformar esse local em osso. Isso é o que acontece com pacientes de fibrodisplasia ossificante progressiva, uma condição genética tão bizarra quanto assustadora. Ela transforma músculos, tendões e ligamentos em ossos extras, literalmente aprisionando a pessoa dentro de seu próprio esqueleto. A FOP é causada por uma mutação no gene ACVR1, responsável por controlar o crescimento ósseo. Quando o corpo tenta se recuperar de uma inflamação ou lesão, como uma queda ou injeção, ele produz osso em vez de tecido normal. Com o tempo, o paciente começa a perder mobilidade, primeiro nos ombros, depois nos quadris, coluna, mandíbula, até chegar ao ponto em que não consegue mais abrir a boca ou mover os braços. A expectativa de vida gira em torno de 40 anos, e cada intervenção cirúrgica só piora a situação, pois o trauma da cirurgia gera ainda mais osso. Hoje, estudos experimentais com terapia genética e anticorpos estão tentando frear o avanço da FOP. Mas por enquanto, o tratamento é apenas paliativo. A FOP é tão rara que afeta cerca de 1 pessoa a cada 2 milhões. É um lembrete assustador de que o próprio processo de cura pode às vezes se tornar a pior doença. Síndrome de Cotard, delírio de negação. E se você acreditasse que está morto, mesmo estando vivo? Parece impossível, mas é exatamente isso que acontece com quem sofre da Síndrome de Cotard, também conhecida como delírio de negação. Essa condição psiquiátrica raríssima faz o indivíduo acreditar que está morto, que seus órgãos estão apodrecendo ou que já não existe mais. Esse transtorno foi descrito pela primeira vez em 1880 pelo neurologista francês Jules Cotard. Ele atendeu uma paciente que afirmava não ter cérebro, nem nervos, nem coração, e que por isso não precisava mais comer. A síndrome de Cotard geralmente aparece em pessoas com depressão profunda, esquizofrenia ou lesões cerebrais. Os pacientes podem parar de se alimentar, se mutilar ou até tentar se enterrar vivos. O tratamento é complexo e envolve medicamentos antipsicóticos, antidepressivos e, em casos graves, eletroconvulsoterapia.
Apesar de assustadora, a síndrome tem cura, desde que diagnosticada e tratada precocemente. Porém, o desafio maior está em fazer o paciente aceitar que ainda está vivo. Poucas condições são tão intensas e bizarras quanto essa. Afinal, o que pode ser mais perturbador do que viver com a convicção de que você já morreu? Síndrome de Proteus. E em primeiro lugar, temos uma das doenças mais enigmáticas e visíveis do mundo, a Síndrome de Proteus. Essa condição rara provoca o crescimento descontrolado de pele, ossos, tecidos e órgãos, de forma assimétrica e imprevisível. O nome vem do deus grego Proteu, que podia mudar de forma, uma metáfora perfeita para os efeitos mutantes dessa síndrome. A Síndrome de Proteus se tornou conhecida mundialmente por causa de Joseph Merrick, o famoso Homem-Elefante, que viveu no século XIX. Durante muito tempo se pensou que ele tinha neurofibromatose, mas estudos genéticos modernos apontaram que provavelmente se tratava de Proteus. As vítimas dessa síndrome podem ter uma mão ou perna que cresce 3 vezes mais do que o normal, manchas espessas de pele e tumores que se formam ao longo da vida. A doença é causada por uma mutação no gene AKT1, que ocorre de forma aleatória após a concepção. Por isso, não é hereditária. A gravidade varia muito de pessoa para pessoa, mas os casos mais extremos resultam em deformidades severas, dificuldades respiratórias, problemas de locomoção e forte estigma social. Atualmente, não há cura, mas tratamentos cirúrgicos e fisioterapia podem ajudar a melhorar a qualidade de vida. Os avanços em terapia genética e medicamentos-alvo estão trazendo uma luz de esperança a esses pacientes, que vivem transformações físicas intensas e constantes. E aí, você já conhecia alguma dessas doenças? Qual delas te deixou mais impressionado? Conta aqui nos comentários. E se você curte vídeos como esse, cheios de curiosidades inacreditáveis, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e nos motiva a trazer ainda mais conteúdos impactantes para você. Até o próximo vídeo.